para essa última aula. Eu queria tentar apresentar a vocês uma metafísica das teorias científicas que me parece mais satisfatória. Na primeira aula, eu tentei definir o que é uma teoria científica. Na segunda, tentei defender uma posição realista a respeito das teorias. Ontem, eu apresentei várias posições em relação ao estatuto filosófico das leis e tentei mostrar que tanto a posição neorregularista, empirista, inspirada por David Hume, quanto a posição necessitarista de Armstrong, Radzic, Tully não são satisfatórias. Okay. Então, hoje, tentar apresentar uma posição metafísica que me parece resolver, né? Naturalmente, em filosofia não tem mais solução final, né, em relação aos problemas, mas essa proposta me parece mais satisfatória. Então, vimos que o realismo científico oferece uma solução do problema lógico da inferência. Então, o problema lógico da inferência, para lembrar, é que se o enunciado P é uma lei, é verdadeiro, isso implica a verdade do enunciado P. Então, uma concepção filosófica das leis, da nomicidade das leis, tem que permitir a dedução da verdade do enunciado P universal da proposição P é uma lei. E a posição realista também permite resolver o problema epistemológico, porque nessa concepção, uma lei é identificada, reconhecida, como sendo uma proposição universal que faz parte de uma teoria científica bem sucedida empiricamente, também explicativa por meio de mecanismos causais e que é interpretada em modo realístico. Porém, o realismo científico deixa em aberto duas questões. Em primeiro lugar, qual é a conexão entre as leis e as proposições contrafatuais? E segundo, como explicar a existência de irregularidades na natureza? Então, para responder a essas duas perguntas, temos que ingressar resolutamente no domínio da metafísica, porque as leis, tais como elas são concebidas pela concepção realista, são meramente descritivas. E então não tem nenhuma força modal, como mostrei. Ao passo que os contrafatuais enunciam uma conexão necessária entre o antecedente e o consequente do condicional. Em segundo lugar, uma concepção realista das leis não explica a existência. Por que tem essas regularidades? Porque a natureza é tal que as leis dão certo. Podemos prever o futuro, etc. Bom, naturalmente tem também irregularidades na natureza, mas também tem regularidades. Né? E irregularidades que tipicamente são codificadas pelas leis científicas. Então, uma metafísica neo-aristotélica baseada na existência de disposições ou poderes causais permite responder a essas perguntas de maneira mais satisfatória. Então, como já falei, acabei de falar, de lembrar, o realismo científico não explica porque as leis implicam proposições condicionais contrárias aos fatos. Então, para lembrar, condicional, contrafatual
é uma proposição tal que o antecedente dessa proposição é falso. Então, se aqui se aquecesse um pedaço de metal, isso é o antecedente do condicional. Ele se dilataria em acordo com a equação, delta L proporcional à variação de comprimento do metal proporcional à variação da temperatura. Então, o antecedente aqui é falso e o consequente também, é falso, mas esse tipo de condicional não é trivialmente verdadeiro, exprime uma conexão necessária entre um antecedente e o consequente. Então é isso que, como vimos, não é formalizado assim por meio da implicação material, porque trivialmente na implicação material, segundo a lógica clássica, quando o antecedente é falso, o condicional também é verdadeiro, mas temos que colocar o quadro aqui, que é uma notação devida ao filósofo Nelson Goodman, que indica que tem uma necessidade. O quadro é o símbolo de necessidade na lógica modal. Ok? Então, de onde provém essa força modal das leis? Porque quase todos os filósofos admitem que, se admitimos a verdade de contrafatual desse tipo, essa verdade é fundada sobre uma lei. Mas visto que uma lei, segundo a concepção realista, é meramente descritiva, temos que achar um fundamento metafísico para sustentar a necessidade aqui desses contrafatuais. Segundo problema, a explicação da existência de irregularidades na natureza, esse é um problema antigo, quase tão velho como a própria filosofia. Então, somos capazes de modelizar um grande número de sistemas, de predizer o seu comportamento com um grau de precisão impressionante. Nossos sucessos preditivos se apoiam sobre o comportamento regular de certos sistemas. Então, a ciência estuda sistemas em certas circunstâncias. Então, podemos considerar a existência dessas regularidades, esse fato maciço, esse fato importante, esse fato, podemos considerar isso como um fato bruto, assim que as coisas são, como fazem os empiristas, para tentar fornecer uma explicação desse fato. E a simples verdade aproximativa de uma lei não explica porque esta lei é verdadeira. Então, uma lei descreve uma regularidade verdadeira, mas você não pode explicar a existência da regularidade pela verdade da lei, porque é essa regularidade que torna verdadeira, que é o fazedor de verdade da lei. Então, nós não podemos fazer esse tipo de explicação, entre aspas, porque é claramente circular. Então, uma explicação possível das regularidades seria essa: as leis impõem de fora, um pattern regular de comportamento a entidades e sistemas que são por si passivos e inertes. Ok? Então, segundo essa concepção, os corpos, vamos tomar um exemplo dos corpos, os corpos são meramente passivos. E se eles se comportam de uma maneira regular, em conformidade com as leis, é porque as leis impõem, exteriormente, de fora, impõem que os corpos se comportem de uma certa maneira. Então, a matéria é meramente passiva. Isso foi a posição dos pensadores da Revolução Científica, que, como Descartes e Boyle, século XVII,
Desculpe, eu errei em apresentar os números dos séculos, porque você pode corrigir, adicionar então que eu falei do século XVIII a respeito de Peirce ontem, basta adicionar mais Peirce século XIX em português, tá bom? Ok? Então esses pensadores da Revolução Científica se opuseram às potências aristotélicas que são essencialmente enraizadas nas entidades e que sustentaram que as leis governam a matéria passiva e inerte. Agora, as leis, enquanto proposições, não podem nada impor à realidade. Uma proposição não pode impor um comportamento à realidade, segundo, pelo menos, a concepção correspondentista da verdade. Quando eu digo essa mesa é vermelha, se enunciado exprime uma proposição, então a verdade dessa proposição não posso supor ela a verdade, mas isso não faz com que essa mesa seja vermelha. Então, nessas discussões sobre as leis, tem frequentemente uma confusão entre as leis enquanto proposições ou enunciados, de um lado, e leis como entidades que fazem parte da natureza. Okay? Naturalmente, os filósofos que defendem aquela concepção que as leis governam o comportamento dos corpos, por exemplo, essas leis são tomadas no segundo aspecto, como constituintes da natureza. Ok? Então tem que manter presente a mente, tem que ficar consciente que tem essa distinção entre as leis como proposições e as leis como componentes da natureza. Além disso, se o que torna as leis verdadeiras são meras regularidades, as leis apenas descrevem essas regularidades e não explicam por que essas regularidades acontecem. A fortiori, como David Hume salientou, a existência de um fato que tem, de fato, regularidades, não implica que essas regularidades devam existir. Então, não tem aqui nenhuma força modal. Isso esse é bem conhecido, se chama de sofismo naturalista, que consiste em inferir o que deve existir a partir do que de fato existe. O simples fato que uma coisa existe não implica que deva existir, necessariamente. Por outro lado, se o realizador de verdade de uma lei fosse uma relação de necessitação entre propriedades naturais, como sustentam os defensores da concepção ADT, então, para os defensores da concepção ADT, a lei é uma relação, enquanto componente da natureza, é uma relação de necessidade contingente entre universais. E essa relação de necessidade entre universais reais que fazem parte da natureza, o enunciado que descreve essa relação é um enunciado singular, ok? Mas tem necessidade, ok? Então, nesse caso, se essa concepção fosse aceitável, teríamos uma explicação da existência das regularidades, visto que, segundo esta perspectiva, as proposições nomológicas exprimem necessidades, desde que, naturalmente, o problema da inferência seja resolvido. Então, que esse tipo de enunciado implique enunciados desse tipo. Ok? Mas esse problema da inferência não foi resolvido, como vimos, pelos necessitaristas tipo ADT. Então, a segunda possibilidade
Bom, tem duas grandes metafísicas possíveis no quadro de uma metafísica das leis. A outra possibilidade é que essas regularidades observadas são fundadas sobre formas ou essências, quer dizer, sobre princípios de ação possuídos por substâncias ou entidades. Essa posição já... Porque na história do século XX, na filosofia da ciência, houve uma oposição, uma hostilidade em relação a qualquer tipo de metafísica em decorrência do neopositivismo do Círculo de Viena, que foi muito influente, e a filosofia da ciência do século XX se desenvolveu a partir do Círculo de Viena. Mas, a partir dos anos 70, Horm Arre, Edwin Madden e depois outros filósofos começaram a realizar que, bom, tem problemas que têm que ser resolvidos no âmbito da filosofia da ciência, e esses problemas não podem ser resolvidos meramente recorrendo a considerações radicalmente empiristas. Então, cito aqui alguns desses filósofos: Nancy Cartwright, Brian Ellis, australiano, Carol Lears, australiana, John Bigelow, australiano, Stephen Mumford, esse não é australiano, é inglês, Mauro Dorato, italiano, e Alexander Bird, inglês. E esses filósofos dotam as entidades de poderes causais intrínsecos, internos. Isto é, disposições que se manifestam em circunstâncias favoráveis. Então, eu vou tentar defender aqui uma versão do que se chama de novo essencialismo. O novo essencialismo. O essencialismo é uma posição filosófica que consiste em afirmar que as entidades têm propriedades essenciais, que não podem ser retiradas dessas entidades sem que essa entidade permaneça a entidade o que ela é. Ou dito de maneira talvez um pouco mais simples, tomando um exemplo, um elétron tem uma carga negativa. Se tirar do elétron a propriedade de ter uma carga negativa, você não tem mais um elétron, você tem outra coisa, ok? Então, ter uma carga negativa é uma propriedade essencial do elétron. O essencialismo disposicional. Então, nessa perspectiva, o que torna uma lei P verdadeira é a existência de regularidades da natureza. Mas o que funda a nomicidade de uma lei, isto é a verdade da proposição P é uma lei, é a existência nas entidades de poderes causais intrínsecos, reais e irredutíveis. Naturalmente, nós temos que agora desenvolver e precisar em que consistem esses poderes causais irredutíveis. E não podemos simplesmente repetir a filosofia de Aristóteles a respeito. Bom, não tem tantas posições metafísicas plausíveis. Então, a história da filosofia já explorou as posições possíveis. Mas, hoje em dia, devido ao desenvolvimento da lógica, da ciência, nós temos instrumentos mais precisos para analisar melhor e desenvolver uma teoria metafísica dos poderes causais que seja mais sofisticada e satisfatória do que aquela que está desenvolvida, que foi desenvolvida na física e na metafísica de Aristóteles. Então, o cardápio de hoje é primeira parte, as propriedades disposicionais, as propriedades categóricas, a explicação categorial, o realismo categórico, o fundamento metafísico das leis, os poderes causais,
e uma conclusão: essa metafísica dos poderes causais é boa ou é ruim. Então, segundo a perspectiva neo-aristotélica, todas as entidades existentes possuem disposições, potencialidades, potências, tendências, capacidades, propensões. Então, todos os termos eu os usarei em modo sinônimo. Okay? Então, as entidades possuem potências a manifestar certas propriedades se certas circunstâncias provocadoras, triggering circumstances, são realizadas e se o ambiente não impede de um modo ou outro sua manifestação M. Então, esse pedaço de giz tem o poder causal de cair, certo? Se, triggering circumstance, situação, eu tenho que soltar, isso seria o evento provocador da queda, e o ambiente não tem que ser favorável, as circunstâncias não podem nem impedir essa queda. Então, se suponhamos, se por acaso esse pedaço de giz for carregado, certo? E que tiver um campo elétrico suficientemente forte que atrai por cima esse pedaço de giz, ainda que eu soltasse, não cairia, ok? Então, o ambiente, as circunstâncias externas têm que ser favoráveis ao exercício desse poder, ok? Então, aqui está errado, porque uma transformação de documentos, símbolos não foram preservados, mas eu vou escrever na lousa. Então, uma entidade possui uma disposição D. DTA. Se somente se AXTX. Ok? Então, uma entidade X, qualquer pedaço de giz, por exemplo, uma entidade X possui a propriedade disposicional, uma disposição, uma potência e tal, no ambiente A. E mediante evento provocador triggering, seria isso? Triggering. E referindo-se a uma manifestação M, se somente se, aqui temos um bicondicional, certo? Se ocorre de fato o evento provocador e que o ambiente é favorável, necessariamente teremos a ocorrência da manifestação M. Ok? Então, se eu soltar o pedaço de giz, que o ambiente não impede que ele caia, ele vai cair. E a queda é a manifestação aqui. Certo? Então, o pedaço de giz possui a propriedade disposicional, o poder de cair em circunstâncias favoráveis, etc. Ok? Duas observações importantes. Em primeiro lugar, o que se chama nesse contexto de manifestação não deve ser observável, porque em geral, quando se fala em manifestação, se faz referimento a uma propriedade observável. Naturalmente, na natureza tem muitos corpos que caem, tem frutas que caem de árvores, tal. Ninguém está lá para ver, ok?
Tá certo? Segundo lugar, na literatura se refere muitas vezes às disposições como sendo propriedades virtuais, capacidades de manifestar certas propriedades. Então, se opõe essas propriedades disposicionais virtuais, de um lado, a propriedades atualizadas, ocorrentes. Mas, segundo os defensores do essencialismo novo, as propriedades disposicionais são ocorrentes, são atualizadas, enquanto disposições, naturalmente, mas são propriedades reais que as entidades possuem de verdade, certo? Então não são propriedades virtuais que não têm uma... Essas propriedades disposicionais têm o mesmo grau, a mesma intensidade de existência, de realidade, como as manifestações, certo? Okay. Agora, mediante essa definição, essa é uma definição. Por definição, temos uma definição, temos o conector lógico bicondicional, a equivalência é uma definição. Mediante essa definição, que é analítica, podemos afirmar que esse enunciado é necessário. Então, é necessário que, se uma entidade possui uma propriedade disposicional, então tem esse negócio aqui e inversamente. Okay. Isso se encontra em Alexander Bird. O ambiente A corresponde ao que se chama na literatura as condições ceteris paribus. Eu menciono isso porque isso ocorre em quase todos os manuais de filosofia da ciência. Ceteris paribus, literalmente, todas as coisas em latim, todas as coisas sendo iguais. Então, se as circunstâncias relevantes favoráveis à manifestação M são realizadas, e na ausência de circunstâncias adversas, se as circunstâncias provocadoras T são presentes, a entidade X, que possui a disposição D, manifestará a propriedade M. Okay. Agora vamos discutir um pouco o exemplo famoso do ópio, em referência ao malade imaginaire de Molière, o doente imaginário, a peça de teatro. Então, o ópio possui a disposição de provocar o sono. Tem outras disposições, mas tem essa disposição também. Se uma quantidade suficiente de ópio é consumida por uma pessoa, ela adormecerá, a não ser que ela tivesse ingerido substâncias excitantes, contrárias ao efeito sonífero do ópio, a não ser que seja sacudida fortemente, etc. Então, esse é o ambiente A. Então, uma manifestação pode ser um processo tal como desenrolar de uma reação química ou o estado terminal de um processo químico. Nesse caso, seria o fato de dormir, de se adormecer. Então, os enunciados A e B, o enunciado A é o enunciado sem o quadro, e o enunciado B é o enunciado com o quadro. Quadrado. Se o quadro é outra coisa, pintura. Obrigado. Então, o sem o quadrado é o enunciado A e com o quadrado é o enunciado B. Então, ainda que o bicondicional seta dupla indique uma equivalência das condições de verdade entre o membro direito e o membro esquerdo, não podemos falar em uma redução do significado da propriedade disposicional às propriedades ATM, simplesmente por causa da presença da implicação modal no membro direito, que indica
que a entidade manifestará necessariamente M se as condições A e T são realizadas. Então, isso é importante, é que se você tem essa definição aqui, analítica, então a propriedade D é definida naturalmente por meio dessas propriedades A, T, M, certo? Então essas propriedades são definidas por meio das propriedades A, T, M, ok? Porém, não pode-se dizer que a propriedade disposicional foi reduzida às propriedades A, T, M, porque tem a presença do quadrado, dessa relação de necessidade. Então, a redução, bom, se vocês querem falar em redução, tudo bem, mas tem que falar em redução às propriedades A, T, M e também a essa conexão modal. Porque os redutivistas requerem que para que haja uma redução aceitável, então só tem o recurso à lógica extensional. Bom, esse é um ponto técnico, mas que tem consequências filosóficas importantes. Se admitir isso que eu falei, se admitir que essa definição bicondicional das disposições não é uma redução, tem consequências filosóficas importantes, como vamos ver. Então, segundo o essencialismo disposicional, as entidades possuem essências disposicionais que são propriedades reais, naturais, que existem em ato. Então, as propriedades disposicionais existem tal como as outras propriedades, independentemente de suas manifestações, ou seja, que elas são ocorrentes, atualizadas, assim como as outras propriedades que não são disposicionais, as assim chamadas propriedades categóricas, sobre as quais teremos a falar. Então, uma entidade que instancia, exemplifica uma propriedade disposicional específica, se engajará necessariamente num certo tipo de processo causal nas circunstâncias apropriadas. E se pudermos observar regularmente a queda de corpos maciços, é porque eles possuem essencialmente, segundo essa concepção essencialista, uma tendência interna ou uma disposição ou poder causal que faz com que eles caiam, ou seja, porque os corpos possuem uma tendência essencial a acelerar uns em direção aos outros. E essencialmente, como expliquei, significa que esse poder não pode absolutamente ser retirado de um corpo sem que ele deixe de ser o que ele é.